Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone Herédia e vou estar trabalhando com vocês a disciplina História nessas videoaulas, tá bom? Vamos lá? Vamos embarcar nessa viagem histórica? Espero que vocês curtam. Aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto Egito Antigo. Que dia antigo, antigo. A gente vai ver que não tem nada, muitas coisas que os egípcios inventaram e aprimoraram, a gente encontra ainda hábitos nos nossos dias a dia. Nós vamos ver isso, tá bom? Então vamos lá, embarca comigo. Quando falamos em Egito, o que vem à sua cabeça? Aposto que você pensou em pirâmides, faraós, múmias, esfinges, múmias, pirâmides, né? Faraós, esfinge, um sarcófago, isso mesmo, né? Quando a gente fala em Egito, a gente tem muitas invenções e aprimoramentos de invenções que nós usamos no dia a dia. Olha aí, é lá do Egito que vem os primeiros registros medicinais, os primeiros medicamentos registrados em chamados papiros médicos, papiro, uma espécie de papel fabricada no Egito. Maquiagem, os egípcios usavam a maquiagem, se barbeavam, cortavam os cabelos, eram muito preocupados com a questão estética, física, né? A beleza. Então, a maquiagem no Egito era um sinônimo de poder, de prestígio. É do Egito também que a gente tem aí as primeiras balas de menta, né? Balas medicinais que ajudam na questão aí da garganta. Pasta de dente, escova, você acredita? Eles tinham uma espécie de pasta de dente, uma pastinha feita de ervas, e uma escova que era uma espécie de palito que eles usavam para palitar os dentes e limpar os dentes. É do Egito também que tem o calendário, que vem os dias, né? Os meses com 30 dias, como nós temos no calendário hoje, que já é um calendário que foi sendo aprimorado por outros povos até chegar no que nós temos. Mas os egípcios dividiram o mês em 30 dias, juntando os meses num total de 365 dias no ano, né? E eles também foram os primeiros a dividir o dia em 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Quanta coisa essa civilização incrível inventou. Localização geográfica. A localização geográfica do Egito. O que a gente tem que saber basicamente? Olhando aqui, a gente leva até um susto. Nossa, quanta coisa, professora! Mas não, calma, relaxa. Aqui a gente tem que pensar basicamente em região desértica, região cercada por desertos e o continente. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Eita, mas acho que vai dar para entender. Vamos ver se você vai entender. África, continente africano. Então, uma região cercada por desertos, com o rio importantíssimo, considerado um presente dos deuses, ou um próprio deus, né? E continente africano, entre os desertos da Líbia e deserto da Arábia, né? Nós vamos ter o famoso deserto do Saara. Bom, então isso é o que a gente tem que saber sobre localização geográfica do Egito. Vamos apagar aqui para ficar certinho. Beleza, vamos seguir. Bom, falei para vocês do Rio Nilo considerado um presente. A gente vai começar falando justamente isso. Rio Nilo, um presente. Rio Nilo, um presente por quê? Porque foi o Rio Nilo que propiciou a agricultura, proporcionou, permitiu ter vida no Egito, né? Através das suas cheias, que eram cheias calmas, o rio enchia e depois vazava. Quando ele vazava, as terras em volta ficavam excelentes para o plantio, para a agricultura. Os egípcios também construíram muitos canais e diques, que eram, na verdade, dique é o armazenamento de água, né? Grandes locais para armazenar água. E os canais que levavam a água para o interior do Egito, tá? Mais próximas dos egípcios. Também do Nilo, eles extraíam, né, da água do Nilo e de peixes e restos, né, de peixes, remédios, tá? Também fabricavam remédios com plantas que boiavam e nasciam em torno do Rio Nilo também. Então, o Rio Nilo era importante para a agricultura, foi
importante para medicina também, para as medicações. Os primeiros habitantes do Egito viviam próximos aos rios, formaram pequenas aldeias e eram chamados de nomos. Os monarcas faziam alianças, esses nomarcas faziam aliança, né? Nomarca de nomo, das aldeias. Uma aldeia foi fazendo amizade com a outra e foi se juntando, e até que a gente tem a formação do Alto e Baixo Egito, formando o Grande Egito. Tá? E dessa formação, a gente tem o surgimento de uma figura super importante, que é a figura do faraó. O primeiro faraó do Egito a gente vai chamar de Menés, é o Menés, tá? Que governou o Egito a partir do Baixo Egito, tá bom? Bom, o faraó, quem é esse faraó, professora? O faraó era a figura central que estava no topo da sociedade egípcia, o cara que mandava, era o cara, né? Era um rei, não era nem um rei, ele era um próprio deus na terra, ele era mega respeitado, tá bom? Bom, além do faraó que está lá em cima, que é o cara, lá embaixo, trabalhando muito, pagando impostos, a gente vai ter um grupo chamado de camponeses. Os camponeses, eles eram responsáveis por trabalhar a agricultura, por produzir os alimentos e fazer as grandes obras egípcias. Olha aí, na imagem a gente tem uma grande pirâmide aí, né? A gente tem do outro lado a agricultura, o plantio, tudo direitinho, os canais, os diques, tudo feito pelos camponeses, tá bom? Bom, os egípcios eles não praticavam muito o comércio, porque o deserto impedia esse contato direto com outros povos, era muito difícil atravessar o deserto para encontrar outros povos, tá bom? Então, o comércio era fraco e a agricultura era a base de sobrevivência deles. A valorização de um grupo, dentro da sociedade, um grupo de pessoas, de homens, que eram artesãos, criavam os utensílios para o dia a dia, para armazenar os alimentos, armazenar as águas, enfim. O artesão era uma figura importante dentro da sociedade egípcia. A educação no Egito, eles usavam era passado de pai para filho, a educação era usada para passar o conhecimento, muitas vezes a arte que a família dominava, né? Como, por exemplo, os artesãos, o pai artesão ensinava para o filho artesão, e só ele conhecia a técnica de produção, por exemplo, daquele cesto, daquela forma, e assim por diante. Então, a educação era de pai para filho. Tá? Não existia uma educação estruturada. As mulheres, mega importantes dentro da sociedade egípcia, nós temos aqui duas mulheres que chegaram a ser autoridade máxima dentro do Egito, do Império Egípcio. A gente tem a Neite e a Cleópatra, né? Duas rainhas egípcias. Aí talvez tenha vindo na sua mente, professora, mas a Neite era negra, a Cleópatra era negra? Sim, eram sim, tá? O Egito, elas são o Egito, África, tá bom? Lindas, poderosas, negras, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir. A escrita egípcia é muito importante. 3 tipos de escrita. Uma escrita dominada por um grupo de escribas, aqueles que dominavam a escrita. Esse grupo ele tinha o controle de tudo que era escrito e principalmente em documentos oficiais, era quem registrava, fazia toda a contabilidade, a quantidade de alimentos produzidos, enfim, controlava, fazia toda a administração, né, do reino, do império, na verdade. Tá? Os escribas, através da escrita hierática, que era a escrita oficial dos documentos. A gente tem a escrita sagrada, própria da religião, os hieróglifos, que aí eram domínio dos sacerdotes, os sacerdotes a conheciam e a dominavam e a faziam. E, por último, a escrita demótica, que era uma escrita mais simples e usada mais, porque era mais simples e mais rápida. Tá? Muitas vezes os escribas, os sacerdotes e alguns funcionários próximos ao imperador, ao faraó, usavam. A gente tem aqui os 3 tipos, a gente tem o hierógrafo, a hierática e a demótica, só para vocês poderem fazer uma comparação com calma aí depois, né? Mais elaborada, sagrada, mais prática dos documentos, e a escrita rápida, simples, tá bom?
A religião, para a gente fechar Egito, a religião do Egito, uma religião politeísta. Professora, o que é politeísta? Vou até circular a palavrinha aqui, está até faltando um acentinho aqui. Politeísta é aquele princípio, aquela crença em vários deuses. Acreditavam em vários deuses. Eles tinham muitos deuses, tá bom? E esses deuses eram deuses que tinham características tanto humanas quanto características de animais, tá? Humanas e de animais. Antropo, homem. Zoo, animal, mórficos, forma. Então, tinha forma de homem, forma de animal, tá? Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso, todo aquele processo famoso de embalsamento e mumificação dos corpos, eles acreditavam que eles iam precisar dos corpos. Uma curiosidade, achavam que iam precisar até dos empregados, da mulher, das suas riquezas e utensílios pessoais. Tudo isso, muitas vezes, quando o cara era um faraó, um grande nobre, era enterrado junto com eles nos túmulos nas grandes pirâmides, tá bom? Porque ele acreditava que ele ia passar pelo julgamento de Osíris, que era o deus da morte, que julgava após morte, e Osíris, o absolvendo, ele viveria novamente, precisaria daquele corpo. Tá? Os egípcios a mitologia egípcia é famosa, existe um grupo de deuses que toda a sociedade egípcia tinha que cultuar, era obrigada a cultuar, e eu citei aqui para vocês dois principais deuses, Ra, deus do sol, e Osíris, que era personificado no próprio Rio Nilo. O Rio Nilo era a personificação de Osíris, tá? Que era o deus aí da vida após a morte. Eu coloquei aqui a imagem para vocês dos dois famosos, Osíris e Ra. Ra, deus do sol, e Osíris, juiz dos mortos, tá? Mitologia egípcia. Agora a gente vai falar do segundo povo, que é a Mesopotâmia, né? Os mesopotâmicos, a segunda civilização, Mesopotâmia. E quando a gente fala em Mesopotâmia, o que vem na cabeça da gente? Aí você me pegou, professora. Essa é mais difícil, né? Não é muito comum essa palavra, né? Mesopotâmia, mas que nada, eles também são tão bons quanto os egípcios, produziram muita coisa, inventaram e melhoraram muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia também, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês. Você sabia? Olha quanta coisa eu coloquei aqui, ó, que foram eles que inventaram ou aprimoraram e nos ensinaram, porque nós usamos a roda, a carruagem, a roda, a carruagem, o veleiro, aquele barco para velejar, né? A hora, essa hora de 60 minutos que a gente tem, né? De 60 segundos. Então, isso aqui é igual... Desculpa, gente. Vamos lá. Acho que dá para entender. A 1 hora e 60 segundos igual a 1 minuto. Isso aqui é a hora inventada pelos mesopotâmios, é o sistema que a gente usa, né? A matemática, eles tinham uma numerologia, eram bons em conta, né? Também como os egípcios. A astrologia, a questão dos astros, dos signos, né? A irrigação, construção de canais e diques também, assim como os egípcios. E, ó, mó legal, foram os primeiros a ter uma escrita. Os mesopotâmios, eles viveram na mesma época que os egípcios, mas tem um povo mesopotâmio que é anterior aos egípcios, que é justamente o povo que inventou essa escrita, que são os sumérios, tá? Os sumérios. A gente vai falar disso agora. Antes disso, está aqui mostrando para vocês quais são as invenções, tá? Roda, veleiro, hora, numerologia, carruagem e a questão da astronomia e astrologia. Aqui, 2 rios importantes dentro da Mesopotâmia. A gente tem também, Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? Meso vem de meio, entre, e Potâmia significa terra. Os 2 rios importantes, Tigre e Eufrates. As cheias, ao contrário do Nilo, eram cheias muito violentas, mas que tornavam as terras muito férteis e, portanto, muita riqueza e muita
agricultura produtiva nessa região. Muito alimento, praticavam o comércio. Diferente do Egito, não havia uma unificação política, administrativa, e que existia um monte de cidade, uma independente da outra e uma mais rica que a outra, que brigavam, elas eram rivais, tá? Elas eram rivais. Bom, a construção mais importante dos mesopotâmios eram os zigurates, tá? Os zigurates eram espécies de pirâmides também, olha aqui a imagem para vocês, onde os mais ricos da sociedade se protegiam das cheias. No zigurate, a gente tem lá no topo o templo religioso, tá? E lugar para a água entrar, para que eles pudessem ter água, ao mesmo tempo fortificações para proteger de inundações, tá? Então, a gente tem aí uma construção mega gigantesca, né? Construída pelos camponeses, tá? Durante as baixas dos rios Tigre e Eufrates, e usada como proteção das águas, das cheias, e também templo religioso, tá? A gente tem as cidades-estados sendo governadas por um rei, cada cidade-estado tinha o seu rei. Esse rei ele era auxiliado por funcionários reais, além dos funcionários reais para a questão administrativa, organização da cidade. A gente tinha os militares para segurança e, na religião, os sacerdotes, tá? Figuras importantes aqui dentro dessa sociedade. Os funcionários reais, os militares e os sacerdotes, tá? A gente tem também a escravidão por dívida e por guerra. Olha que interessante. A gente tem aqui, eu falei para vocês que na Mesopotâmia tem os camponeses que faziam as grandes obras. E eles faziam essas grandes obras como forma de pagamento de impostos. Então, eles produziam alimentos e utensílios, trabalhavam, e com o seu trabalho, pagavam os impostos que deviam a esse rei dessa cidade-estado. Quem não pagava, tornava-se escravos. Falei para vocês que as cidades-estados elas eram ricas e inimigas, brigavam muito, muita guerra entre elas, e a cidade-estado que perdia, muitos militares, muitos soldados acabavam prisioneiros de guerra, tá? Muitas cidades-estados, tá? E muitos povos habitaram a região da Mesopotâmia, tá? A gente vai ter sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus. Caldeu dominou assírio, que dominou babilônio, que dominou acádio, que dominou sumérios, tá? Numa sucessão de conflitos e escravidão por dívida aí. Desculpa, escravidão de guerra, né? Escravo de guerra. Conflito entre as cidades e estados. Fruto dos muitos conflitos entre as cidades e estados, tá? E uma cidade ia dominando a outra e se tornando mais forte, maior e mais poderosa. Bom, a escrita suméria, que foi a primeira da história, chamada de cuneiforme, era usada para administração, para contabilizar os alimentos, né, as transações comerciais, era dominada por um grupo também, e ela era de símbolos, né, bem parecida com a egípcia, mas ela era registrada em pedaços de argila, como se fossem pedaços de barro, com palitinhos pontiagudos, eles faziam toda a simbologia e depois colocavam em grandes fornos, para secar, tá bom? E iam guardando esses pedaços, olha aqui, ó, de argila cuneificados, vamos dizer assim, com a escrita cuneiforme, tá bom? A religião mesopotâmia, para a gente terminar, assim como os egípcios, eles eram politeístas, assim como os egípcios tinham muitos deuses, cada cidade-estado tinha um deus protetor. O templo religioso deles era chamado de zigurate, mostrei lá para vocês. Os deuses mesopotâmios eles eram antropomórficos, diferente dos egípcios. Eles tinham forma só humana e características humanas. Eles choravam, ficavam com raiva, casavam, tinham filhos. E é da Mesopotâmia que vem
o primeiro mito do dilúvio. Sabe o dilúvio da Arca de Noé e tal, que choveu sem parar e dizimou a humanidade e sobraram só os casais de animaizinhos e a família de Noé, enfim. Existe um primeiro mito muito parecido com o mito cristão que foi descoberto nas regiões mesopotâmicas, tá bom? Os principais deuses aqui, Anum, Ishtar, Enlil, Shamash e Enki, tá? Deuses aí. E, fim. A gente mostrou antes a mitologia mesopotâmica. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí um pouquinho. E, fim, né? Chegamos ao final. Falamos de Mesopotâmia, falamos de Egito e agora, fim? Só que não, porque realizem os exercícios, os formulários. E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.